representante do Corpo de Bombeiros Voluntários da Rota do Sol de Caxias do Sul. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 48/2025, que originou a presente tribuna livre. Pois não, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador que o presente subscreve, observadas as normas regimentais, requer concessão do espaço da tribuna livre para o dia 10 de setembro de 2025 para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Caxias do Sul, que apresentarão as atividades desenvolvidas pelo grupo e as ações de relevância social promovidas pelos voluntários. Caxias do Sul, 17 de abril de 2025, 150 anos da colonização, 135 anos da emancipação política. Assina eletronicamente este documento o vereador Juliano Valim Soares. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Convido o vereador Juliano Valim para que conduza o senhor Joel Trone, representante do Corpo de Bombeiros Voluntários da Rota do Sol, para ocupar a tribuna por até 20 minutos. Bom dia a todos, bom dia aos vereadores, presidente dessa casa, aos nossos bombeiros voluntários que estão nos prestigiando aqui também, ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio Grande do Sul também que está presente em nossa tribuna livre, também a 4ª CRE também com seus representantes e talvez eu me esqueça de alguns nomes, Instituto Amaro Próximo também que está presente aqui. Agradeço a presença de todos aqui, os vereadores, nobres vereadores. Muitos já conhecem o nosso trabalho, alguns já foram visitar nós no nosso quartel, na nossa instituição. Enfim, aonde a gente conseguiu apresentar para todos os vereadores um pouco do nosso trabalho e atividades, então, que fizemos dentro da nossa cidade de Caxias do Sul e também algumas regiões do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina também. Pessoal, então, hoje junto quero apresentar essa casa, um pouco do nosso trabalho. Meu nome, então, é Joel Trone, eu sou o comandante fundador da Força Auxiliar Bombeiros Voluntários da Rota do Sol. É o nome do nosso quartel. A gente tem um projeto que muitos dessa casa conhecem, inclusive o comando aí do Corpo de Bombeiros Militar, né, já foi informado, tivemos algumas reuniões, onde conhece o nosso projeto e a pretensão de atendimento e auxílio, então, aí junto à Rota do Sol e alguns municípios ali nas proximidades, os quais a gente já faz alguns atendimentos aí na cidade de Itati, Maquiné e também Três Forquilhas. Também aí com atendimento estendido aí também a Porto Alegre também, Cachoeirinha e Gravataí, os quais a gente atuou aí desde setembro de 2023 também nas áreas aí do resgate na cidade de Lajeado também e também na cidade de Mussum também. Alguns vereadores também tiveram aí a oportunidade de ir junto com nós aí a cidade de Mussum também e algumas outras aí em atendimentos aí puderam prestigiar um pouco do nosso trabalho e a gente também junto aí com esses vereadores aí também podemos ver aí também o empenho deles aí ajudando dentro das partes. Também do Corpo de Bombeiros Militar também, que trabalhou também incansavelmente aí junto, né, aí dentro da área do resgate e continuamos ainda firmes aí dentro dos atendimentos, os quais aí a gente é solicitado ou os quais a gente se depara com eles. Então, o nosso objetivo, a nossa corporação, é uma entidade sem fins lucrativos dedicada ao atendimento pré-hospitalar, remoção de árvores em áreas urbanas, rurais, desobstruções de vias, salvamentos em águas abertas e espaços confinados, retirada de pessoas ilhadas, combate a incêndio florestal, urbano, industrial e veicular,
além de inúmeras outras atividades que envolvem a prevenção da vida e patrimônio. Somos uma instituição de direito privado devidamente escrita no CNPJ reconhecido e amparada pelo artigo 5º, inciso 17 e 18 da Constituição Federal, pela Lei Federal número 9.608 de 1998 e pela Lei Complementar 15.726 de 2021 do Estado do Rio Grande do Sul, que regulamenta e garante a atuação dos bombeiros voluntários. Nosso trabalho também segue normas brasileiras regulamentadoras, número 14.608 de 2021 e 16.877, que dão base técnicas ao exercício da atividade. Nossos bombeiros possuem capacitação reconhecida por órgãos como o CREA, Ministério do Trabalho e do Emprego, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul e de formações com instrutores internacionais homologados em 16 países. Essa formação nos permite atuar com segurança, disciplina e técnicas prestando serviços de qualidade à comunidade. Bom, senhoras e senhores, a profissão de bombeiro tem raízes muito antigas. Os primeiros registros de uma organização de combate a incêndio remontam a Roma antiga, no ano 6º depois de Cristo, quando o imperador Augusto criou uma tropa formada por cerca de 7.000 homens, que tinham a missão de vigiar a cidade e combater incêndio. E é considerado o marco oficial do nascimento da profissão bombeiro. Com o passar dos séculos, diferentes povos criaram formas de enfrentar o fogo. Mas foi na Europa, no século XVII, que surgiram os primeiros corpos de bombeiros voluntários organizados como conhecemos hoje. Na França, em 1716, Luís XV criou o Corpo de Bombeiros Real, em Paris, e posteriormente Napoleão Bonaparte, em 1811, oficializou bombeiros como uma instituição militar, estabelecendo disciplina e hierarquia que serviram de modelo para diversos países. No Brasil, o primeiro corpo de bombeiros foi fundado no Rio de Janeiro, em 1856, pelo imperador Dom Pedro II, inspirado nos modelos europeus. E já os bombeiros voluntários têm origem ainda mais antigas. Registro aponta que em 1678, nos Estados Unidos, Benjamin Franklin ajudou a formar uma brigada voluntária na Filadélfia, formada por cidadãos que, de passarem por mais... Opa, pulei uma página, perdão. Que se uniram para proteger a comunidade. Esse espírito voluntário se espalhou pelo mundo e permanece vivo até hoje. Aqui no Rio Grande do Sul, o espírito ganhou força. Dos 497 municípios gaúchos, 25% são atendidos por corporações de bombeiros voluntários. Isso mostra... Eu tenho um lugar aqui. Isso mostra a importância desse modelo que une técnica, disciplina e, sobretudo, amor ao próximo. Nossa corporação hoje conta com 79 bombeiros voluntários formados já, sendo 36 em formação. São homens e mulheres que, mesmo com suas famílias, profissões e responsabilidades pessoais, dedicam voluntariamente 48 horas mensais de plantão, além de passarem por mais de 1.000 horas de treinamento e capacitação. Trabalhamos com seriedade, disciplina, foco. Atuamos em atividades sociais, palestras educativas que já atingiram mais de 12.000 estudantes em 14 municípios. Isso significa 12.000 jovens e adultos que aprenderam noções básicas de primeiro socorro, prevenção de incêndio. 12.000 multiplicadores de conhecimento de preservação à vida. Nossas ações não param por aí. Participamos de eventos comunitários, desenvolvemos projetos de formação e atuamos em situações de grande impacto no estado do Rio Grande do Sul. Também no estado de Santa Catarina, alguns que a gente foi homenageado, ocupado no espaço dessa casa, para a gente receber essa homenagem, então, aí pelos 85 resgates feito, 44 horas de trabalho na cidade de Tijucas,
no estado de Santa Catarina. Então, totalizando aí nossos atendimentos aí em resgate, num total aí de mais de 26 mil atendimentos aí, com a somatória dos projetos sociais também. Senhoras e senhores, permita uma reflexão. Hoje nossa farda é vermelha, nossas viaturas trazem estampa ou nome Bombeiros Voluntário. Nós não buscamos copiar, usurpar a função de ninguém. O Bombeiro Voluntário é reconhecido no mundo inteiro como uma instituição séria e organizada, preparada e treinada para atuar lado a lado com a sociedade. Nosso objetivo nunca foi substituir ou disputar com o Estado, mas sim complementar. Nós atuamos como suporte e oferecemos soluções em momentos em que a vida estaria em risco. É fundamental que se entenda a história dos bombeiros voluntários. Até hoje, essa chama permanece viva. Por isso, em nome de todos os bombeiros voluntários que hoje represento nessa tribuna, peço, reconheçam-nos, respeitem-nos, não duvidem de nossa seriedade e da nossa história. Bombeiro voluntário é parte da mesma história. Então, senhores vereadores, quem nos assiste também, quem nos acompanha, né, nos dá a honra de nos acompanhar, nós vamos mostrar um pouco dos nossos trabalhos aí, projetos sociais, junto às escolas municipais, estaduais, enfim, várias outras instituições, a MAFA, CDC, igrejas, centros comunitários, né, todos aqueles que solicitam aí a nossa palestra, o nosso treinamento. Então, a gente aí disponibiliza, né, para as escolas também com certificação aí válida para o seu PPCI, também o treinamento para eles, então totalmente gratuito. A questão de Lei Lucas para aqueles que solicitam também. Então, o bombeiro voluntário ele já nasce na sua formação, que está presente no estado do Rio Grande do Sul há 55 anos já. Ele já nasce com muitos projetos sociais junto à comunidade. A comunidade, né, é os formadores, então, desse grupo de bombeiros voluntários, aonde a gente tem, né, o intuito de dividir o nosso conhecimento para que não fique restrito a poucas pessoas o ato de salvar, o ato de ajudar. Então, aí um pouco dos nossos trabalhos também, aí junto às escolas aí da rede estadual e municipal. Aqui a gente vai apresentar também um pouco dos nossos atendimentos que a gente fez junto aí a algumas regiões, estados também aí na questão dos resgates aquáticos também, trabalhando aquela última foto lá, a gente atuou na cidade aí de São Sebastião do Caí, aonde a gente fez uma somatória junto com os bombeiros voluntários de lá e também junto com o Batalhão de Bombeiros Militar também de Porto Alegre. Em 24 horas foram feitos, então, junto com essas equipes, mais de 1.100 resgates de pessoas e também 68 animais aí na somatória total e nenhum óbito, graças a Deus, pela união de forças, né? Que é o que a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que trabalhar união de forças e não divisão de forças. A gente está aqui, conversei com o coronel, já tive a oportunidade de conversar com os dois coronéis presentes aí, o coronel Batista também. A gente está aqui para uma somatória de força para a nossa cidade, sempre respeitando as autoridades e as leis constituídas no nosso país. Então, esse é o intuito do Bombeiro Voluntário, não a nível só de Caxias do Sul, mas a nível de todo o Brasil, né, e os outros países aí, então, que existem as forças de bombeiros voluntários. Algumas situações, a gente não posta nunca nem nas nossas redes sociais, nem um vídeo de pessoas ou fatos aí mais graves que a gente acha injusto, né? A proteção também das pessoas também, a gente não fica postando as imagens, mas foram inúmeros resgates aí, que alguns vereadores aí acompanharam, alguns nessa casa eu liguei, fiz por vídeo chamada, então para mostrar algumas situações, até pedindo ajuda, né, para essas cidades aí, e quero agradecer que todos aqueles que eu liguei aqui dessa casa, né, se fizeram presente e de alguma forma conseguiram contribuir para essas cidades aí as quais a gente fez os atendimentos. Isso aí é na cidade de Gravataí, onde a gente ficou por 17 dias trabalhando em Gravataí. Foram mais de 30 mil árvores, então, que a gente fez aí
a poda, a retirada de cima das casas, rede, para restabelecer a normalidade também junto à cidade de Gravataí, onde teve uma união de forças também, com o Corpo de Bombeiros Militar da cidade de Gravataí, junto com também as equipes da Prefeitura de poda, aí com questão de 19 dias, aí 20 dias, conseguiu restabelecer a normalidade total. Então, isso mostra mais uma vez a importância, né, da somatória de forças. É bom que os coronéis estejam presentes, né? Parte da nossa guarnição. Então, todo esse pessoal aí, alguns já passaram por mais de 1.600 horas de treinamentos, aonde a gente se doa, todos trabalham em alguma empresa, tem alguma função, mas se doa 48 horas semanais, assim como todos os outros quartéis de bombeiros voluntários, né, no estado do Rio Grande do Sul. Funciona assim, se doa 48 horas semanais, alguns conseguem ficar um pouco mais, desejam ficar um pouco mais contribuindo. Então, isso prova uma somatória de força muito grande aí para nossa Caxias do Sul, região, estado do Rio Grande do Sul. Somos uma corporação, por enquanto, né, aí com atividades sem um lugar para ficar. Na verdade, nessa casa aqui, para a gente montar uma instituição, para a gente ter um reconhecimento como utilidade pública, a gente precisa montar a instituição nossa. Após isso, a gente precisa fazer toda a parte documental. Após 2 anos de CNPJ e provando para a casa, para os vereadores, enfim, para o Poder Executivo, Legislativo, para a comunidade, que a gente tem condições de ser reconhecido como uma utilidade pública, aí sim a gente pode pedir esse reconhecimento de utilidade pública. Mas, a princípio, a gente tem que trabalhar nesse formato. A lei funciona assim: para a gente conseguir algum tipo de emenda parlamentar, a gente tem que ter 2 anos de CNPJ. Para a gente conseguir algum tipo de doação da Receita Federal, a gente precisa ter 3 anos de CNPJ. Então, a gente esperou todos os processos certos, a gente sempre procurou o Corpo de Bombeiros Militar de Caxias do Sul, né, na busca e na tentativa de um alinhamento, o qual acredito que a gente ainda vai continuar aí as nossas conversas, né, para a gente ver que situação que a gente vai ficar e como vai ficar o modelo, então, do nosso trabalho. Por enquanto, somos bombeiros voluntários orgânicos, não somos vinculados à Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do Sul, a Voluntersul, e ainda não somos vinculados também ao formato SCAB, junto com o Corpo de Bombeiros Militar também da nossa região. Eu peço, né, a todos nessa casa que avaliem o nosso serviço, né? Todos já foram convidados para ir, todos os vereadores dessa casa têm a nossa documentação, porque eu mesmo encaminhei a todos os vereadores, todos os deputados também, senador do Estado do Rio Grande do Sul. Então, todas as autoridades políticas também aí do nosso Estado do Rio Grande do Sul receberam toda a documentação e sabem até onde está. Todos foram convidados. Quase todos foram nos visitar, olharam lá como é a nossa estrutura. É uma estrutura pequena, começando ainda, mas os atos e as atitudes nossas são muito grandes e nobres também. E eu tenho certeza, com o apoio dessa casa, com o apoio das instituições, então, que regem o nosso Estado, dentro da área do resgate, do salvar, servir e proteger, eu tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar a nossa estrutura, o nosso conhecimento também, e vamos conseguir ter uma grande somatória aí para a nossa cidade de Caxias do Sul, usuários da Rota do Sol e aquelas pessoas que moram naquela região da Rota do Sol, enfim, e cidades das proximidades também. Aí são algumas homenagens que a gente recebeu pelos nossos trabalhos prestados, então, junto ao Estado do Rio Grande do Sul. Aqui foi pelo capitão Martins, né, em Porto Alegre também, Heróis do Rio Grande do Sul, a qual a gente recebeu, então, essa honraria. Aí também foi na cidade de Gravataí, também, entregue pelo Coronel Zuco, junto com o prefeito de Gravataí, pelos trabalhos prestados nas podas de árvores e resgate também, os quais a gente também desce direto para Gravataí e fica lá numa equipe de pronta resposta para auxiliar também nas questões dos resgates também por alagamentos. Essa aí foi uma honraria que a gente recebeu de Tijuca, Santa Catarina. Alguns vereadores puderam estar presentes, então, ali também pelos resgates, então, que a gente fez na cidade de Tijuca, Santa Catarina também. Então, pessoal, aqueles vereadores que ainda não conseguiram nos visitar, então, né, fica aí aberto o convite ainda. Eu insisto bastante, né, mando mensagem para os vereadores, mando para os seus assessores, né,
pedindo aí, só que eu sei e entendo também que as agendas são aí bem carregadas dos nossos vereadores, mas fique à vontade. A nossa instituição, a nossa sede, ela é uma sede própria, nossa, a princípio, foi cedido para nós ali, para nós ficar. Então, ela é uma casa normal, onde a gente se reúne, guarda os nossos equipamentos e faz os nossos treinamentos. Não existe nenhum tipo de atendimento ambulatório ou coisa parecida. Todos os nossos atendimentos são atendimentos pré-hospitalar, os quais nós somos treinados e preparados para fazer. Então, se chegar qualquer um vizinho da nossa instituição, a gente vai dar o primeiro atendimento e a gente vai buscar esse suporte tanto do Corpo de Bombeiros Militar quanto do SAMU nas questões que a gente não consegue, né, avançar ou evoluir, ou por falta de equipamento ou por falta do conhecimento, então, né, aonde a gente precisa talvez das autoridades máximas aí da medicina, que são os médicos, a gente precisa desse apoio também. Ou quando a gente precisa fazer algum tipo de resgate veicular que está encarcerado, como a gente ainda não possui ainda equipamentos, então a gente conta, né, com o Corpo de Bombeiros Militar também para nos ajudar também dentro dessa parte. Pessoal, eu peço a nossos bombeiros voluntários também, né, que continuem firmes nos seus objetivos, né, muitos aí dos bombeiros voluntários vieram de projetos sociais, alguns estão trabalhando dentro das forças de segurança pública, aonde tiveram o conhecimento e adquiriram o conhecimento, treinamentos para conseguir dar um bom resultado na sua vida. Então, continue firme com as suas famílias, tem que agradecer aos seus familiares também, né, por liberar a esposa, liberar o esposo para estar junto ali trabalhando, mas eles entendem que os nossos atos são muito nobres e importantes para a nossa região e cidade. Quero agradecer essa casa mais uma vez pela oportunidade de nos deixarem, né, apresentar o nosso trabalho também. E peço para essa casa também, conto com essa casa que continuamos movimentando aí o nosso reconhecimento como utilidade pública. Quero agradecer a presença do meu pai e da minha mãe também, que vieram aí prestigiar, né, nosso trabalho e também essa parte dessa apresentação nossa também. Agradeço essa casa, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Joel. Vocês têm alguma pergunta? Não, esse não tem um espaço para perguntas, para questionamento. Muito obrigado pela presença.